Isso é muito bom, mas acaba criando alguns atrasos. Estamos aqui no lançamento do livro. Muito obrigado O pela presença de todo livro mundo. Serra, a história de uma Meu pai vai cidade, abrir de aqui Yuri as falas de hoje. Cardini. Aqui, ó. E esse o Generel vai falar agora. Generel. Boa noite a todos. Fala, Fábio. Põe o fardão logo e senta aqui logo na frente, ó. Seu lugar tá aqui. Ei, como é que tá, querido? Tudo bem, Terezinha? Certinho. Obrigado pelo presente. Meu Coutinho, Chapinho, nosso ex-prefeito Alcipas, Diretor, como é que é? Tá tudo certo? presidente da Cezan. Olha, você viu lá, né? Nosso projeto passou, hein? A feira literária. Eu tenho que contar uma história de 40 anos em 3 minutos. Não é fácil não, né? Mas quando eu tomei a decisão de abrir o jornal aqui na Serra, em meados de 1983, se não me falha a memória, a gente tinha só 2 jornalistas na cidade. A Maria Ângela Pelerando, lá em Nova Almeida, e o Maurilene Paulo Cruz, que tinha acabado de mudar para Laranjeiras, que foi o meu inspirador e o meu mentor. Está aqui, um grande amigo da gente. E assim, salvo engano meu também, havia 3 bancas de revista nessa cidade. Uma na Serra Sede, uma em Carapina e uma em Laranjeiras, da Dona Odete. E a serra naquela época era uma serra de ilhas. Você tinha Serra Sede uma ilha, Nova Almeida outra ilha, Jacarepe outra ilha, Laranjeiras outra ilha, Carapina, que era o centro, era uma ilha, tudo muito longe, nada de um lado, Aqui nada no do lançamento outro. do livro aqui, Serra, a E história de isso uma cidade. dificultava a comunicação na cidade. Você tá tomando? Então, assim, se de um lado esse extenso vazio ele criava essa dificuldade, eram os desafios que a gente tinha Vamos lá que cumprimentar, não? enfrentar ali. O governador Renato Casagrande, eu também quero aqui pedir desculpa ao desembargador Pedro Valcio Rosa, que está ali presente, assinou o prefácio do nosso livro. Desculpa aí, desembargador, e muito obrigado, tá? Mas assim, além de todas as dificuldades que a gente tinha de infraestrutura e de mobilidade urbana, a gente tinha ainda uma outra maior. A gente tinha dificuldade inerente ao nosso negócio. Na verdade, ninguém acreditava que eu iria abrir um jornal. Ninguém acreditava na minha ideia, ninguém acreditava no negócio, eu só via desestímulos, né? Além disso, a gente ainda tinha os Gigantes, a Gazeta e a Tribuna, e o Tempo Novo era um jornalzinho, né? Circulava quando era possível. E nós não tínhamos acesso às publicidades públicas nem privadas, o comércio era pequeno, você não tinha o comércio que você tem hoje, então eram pequenos anúncios de valores irrisórios. E a gente foi criando uma rede de pessoas generosas e que foram nos ajudando. E com o tempo nós fomos, então, ampliando esse leque de apoio, de simpatizantes, e que fez com que o jornal tivesse uma sobrevida, né? O tempo passou, eu me casei e vieram os filhos, né? Minha esposa está ali, a Ivoni, vieram os filhos Menala e Uriandara, e Andara reside hoje em São Paulo, e a Ivoni foi o esteio que faltava na minha vida, né? Tá vendo? Maravilha. E eu precisava construir um futuro para os meus filhos. Eu olhava para eles, um negócio pequeno, irrisório, que ninguém acreditava, fadado ao fracasso, mas com muita perseverança, com muita empenho, a gente conseguiu criar essa vida digna para eles. Estão aqui hoje, né? Então eu olho para trás, eu vejo quantas batalhas nós lutamos, quantas lutas nós vencemos,
e não consigo mensurar a quantidade de pessoas e amigos que me estenderam as mãos. Foram muitos, muitos. Desses amigos, muitos já se foram, não estão mais entre a gente. Muitos não puderam estar aqui, muitos estão longe e muitos estão aqui. Cada um de vocês aqui é um amigo, cada um de vocês nos estenderam as mãos, cada um de vocês foram solidários com a gente. Então, assim, é uma alegria muito grande ter vocês todos aqui. Foram 40 anos, não tem mágoa, não tem rancor, tenho só alegrias. Se eu tiver que começar tudo, eu começaria tudo novamente, faria tudo novamente. Então, assim, eu me orgulho muito de tudo que eu fiz e agradeço a essa cidade que acolheu a gente, né? E eu olho assim, outro dia eu estava assistindo um filme, Robin Hood, né? E em certo momento do filme, o Robin Hood, no auge do início de uma guerra, né, para defender a nação dele, ele lembrou de um obelisco e foi lá na praça onde estava esse obelisco. Esse obelisco foi construído em homenagem ao pai dele, que foi também um grande defensor da nação, da terra deles. E ele, com o cabo da sua espada, ele soltou uma placa de mármore, talvez, e lá estava esculpido uma frase que inspirou muito ele. Essa frase diz assim, lutem e lutem novamente até cordeiros virarem leões. E é o que nós fizemos nesses 40 anos de Jornal Tempo Novo. Lutamos, lutamos, lutamos e viramos um leão. Então, assim, me desculpa a emoção, né? Não tenho o hábito de falar em público, né? Então, vocês me desculpam, mas eu quero agradecer a todos vocês, penhoradamente, e dizer que todos vocês foram e são importantes para nós, tá? Meu muito obrigado. Há muitas autoridades aqui hoje, então nomeá-las seria humanamente impossível dentro do nosso tempo. Então a gente decidiu por abrir um espaço para alguns representantes falarem em nome de todas essas autoridades. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, evidentemente a Deus. Preciso fazer alguns agradecimentos específicos. Agradecer a equipe do Jornal Tempo Novo, que me manteve presente durante a minha ausência, durante o momento que eu estava escrevendo o livro. Queria agradecer a minha esposa, Pamela, que durante as minhas ausências cuidou da nossa casa e cuidou da nossa filha. A respeito do livro, eu queria fazer 5 menções específicas. Primeiro, ao deputado Vandinho Leite, que sempre é uma ponte, quando eu preciso que seja, sempre é um amigo que estende a mão. Eu queria fazer um agradecimento ao Munir, presidente da CESAM, que acreditou no meu projeto e apoiou o projeto. Eu queria agradecer ao governador Renato Casagrande, que não apenas apoiou o projeto, mas também contribuiu com as suas palavras nas páginas do nosso livro. Eu queria agradecer ao prefeito, Sérgio Vidigal, pelo incentivo. Eu queria agradecer ao desembargador Pedro Valls Rosa, que nem mesmo sem ler o livro, confiou em mim e aceitou prefaciá-lo. Muito obrigado, tá? Família Rosa é remanescente da família Miguel, do seu bisavô, João Miguel, do seu avô, Pedro Ferrosa, do seu pai, Antônio José Miguel Ferrosa, e agora o seu legado. Durante o livro eu cheguei à conclusão que eu conheço mais a sua árvore genealógica do que a minha.
foi necessário. Bom, eu queria lembrar nessa noite de duas pessoas que se foram e que muito contribuíram pela Serra. Eu queria lembrar o legado do empresário Sérgio Rogério de Castro, honrados aqui pelo seu filho. Queria lembrar do ativista cultural Teodorico Boa Morte, calculado a cultura da nossa cidade, que é também honrada pelos seus filhos. Esse projeto, desse livro, eu coloquei coração nele. Algumas pessoas aqui não me conhecem, às vezes são das relações do meu pai. Eu não estudei academicamente História, não tenho licenciatura, não tenho bacharelado em História, nada nesse sentido. O que não me impede de ser um pesquisador independente. Ainda mais sobre algo que eu, desde quando eu me conheço por gente, eu vivo, que é a Serra. Então, sendo um pesquisador independente e se utilizando de critérios científicos e métodos bem definidos, é possível construir algo verdadeiro e algo que vai contribuir para a nossa comunidade. No Brasil, a maioria da literatura de caráter histórico nem é feito por historiadores, e não tô de maneira alguma tentando criar nenhum tipo de comparação e nem nada do gênero, mas no Brasil há uma tradição de jornalistas produzirem obras de caráter histórico, e isso é particularmente mais intenso no Espírito Santo. Posso citar, por exemplo, Mário Aristides Freire, José Teixeira de Oliveira, Basílio Dairon, Israel Pena, Afonso Cláudio, Hamilton de Almeida, Levi Rocha, todas pessoas ligadas à comunicação que produziram obras incalculáveis para a construção da identidade da população do Espírito Santo. Não estou me comparando a esses autores de forma nenhuma, estou reafirmando que os profissionais de comunicação são importantes para a construção de um ethos de um povo, para a construção de uma comunidade a partir das obras que eles produzem. Esse livro, ele traz uma estética jornalística, evidentemente. Isso quer dizer que a leitura dele é jornalística. A essência jornalística é transformar o que é complicado em algo simples, o que qualquer pessoa é capaz de entender. Mas ele atende aos critérios de historiografia, a explicitação de fontes, o detalhamento das notas, que nesse caso foram anexadas, compiladas em cada uma das 6 partes dos 23 capítulos, e a conversa com a biografia. Há 2 tipos de ler esse livro. A leitura do prazer, do hobby, da curiosidade, que é uma leitura corrida, e a leitura acadêmica, porque dentro do contexto de notas há um outro livro ali dentro. Então, dentro desse livro há um outro livro ali dentro, que é o olhar acadêmico, o olhar de fontes, o olhar da origem da informação que nós trouxemos. Esse livro propõe um olhar histórico para a Serra, e eu pude perceber, conversando com muitas pessoas, que a maioria das pessoas não dimensionam exatamente o que é um olhar histórico sobre a Serra. Algumas pessoas até me interpelavam sobre pontos específicos. Posso dar um exemplo? Yuri, você colocou no seu livro aquela vez, em 1997, que teve um assalto na agência do Bradesco? Bom, aquilo ficou na memória da pessoa, mas, evidentemente, no contexto de uma cidade que tem quase meio milênio, isso não é um fato histórico. Onde eu quero chegar com isso? A ideia é absolutamente compreensível que as pessoas pensem isso, porque o caráter de transitoriedade da vida cria a ideia de que a existência é eterna, né? E o que é fato histórico para ela, eventualmente pensam que é fato histórico para a cidade, e não é. Nós estamos falando, nós historiografamos, nós construímos uma narrativa concisa, linear, que tem início, meio e fim, de uma cidade de quase 500 anos e que é um dos locais
onde a ocupação portuguesa pisou pela primeira vez no Brasil. A Serra é uma das cidades mais antigas do Brasil. Esse livro ele traz uma orientação revisionista, com muito respeito, com muito carinho por tudo que já foi produzido, mas ele traz um olhar revisionista. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse livro ele utiliza de fontes da época, como documentos originais manuscritos, digitalizados ou transcritos, para desenvolver um olhar próprio, né? Há fatos nesse livro que nunca foram narrados, nunca foram citados, que até então eram desconhecidos. Há elementos que sugerem perspectivas novas para o que já foi publicado, e há também informações extras daquilo que, em geral, a gente já conhece, a gente já conhecia. É uma história nova da Serra? Não, não é uma história nova da Serra, mas é também uma outra história. Eu espero que não só vocês leiam, como me deem a crítica. A crítica é muito importante, tá? Eu não tenho pretensão de ser o dono da verdade escrevendo um livro sobre a Serra. A Serra está aqui, está em debate, está nas nossas mãos. A Serra é de todo mundo. Uma das decisões mais difíceis na confecção desse livro foi o momento de parar. Aonde? Em qual ciclo histórico parar? O último macrotermo que aconteceu na Serra foi em 1983, quando a CST se instalou e alterou toda a lógica e o dinamismo da cidade. A partir dali, o que existe são mudanças de ciclo políticos que potencialmente alteraram a realidade local. E a gente decidiu parar em 1997, porque em 1996 aconteceu um fato muito importante, que foi a eleição do atual prefeito, Sérgio Vidigal, que iniciou um novo ciclo político para a cidade. E esse ciclo político não terminou, porque as pessoas que o compõem, as pessoas que o formaram, estão na plenitude das suas atividades políticas. E dar um olhar histórico para algo que não se encerrou, além de ser temerário, pode embaralhar a visão de quem escreve, porque os fatos ainda não estão consolidados, ainda precisam ser amadurecidos. Mas também, finalizar totalmente em 1997 seria um certo desserviço para a Serra, porque não dá, é inegável o avanço que a Serra teve, experimentou nos últimos 30 anos. Então nós optamos por um epílogo. O epílogo é uma parte mais rápida, uma parte talvez até mais opinativa, mas que, por exemplo, em 1997 a Serra era a cidade mais violenta do Espírito Santo, em 2005 era a cidade mais violenta do Brasil. Hoje a Serra não é nem a cidade mais violenta do Espírito Santo e está abaixo da média nacional. Então, como que nós poderíamos terminar a história da Serra em 1997? Seria um desserviço para a cidade. Então, o epílogo ele serve para isso, não para dar um olhar histórico, mas para fechar o livro com um olhar contemporâneo sobre a Serra. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre o livro, e eu espero que vocês gostem. Estou totalmente aberto a críticas, especialmente do meio cultural, que tanto se esforçou e foi pioneiro nesse meio. Meu pai falou alguma coisa, já falou algumas coisas do Tempo Novo, eu queria acrescentar, tá? Meu pai cunhou o nome Tempo Novo no final da ditadura militar, em 1983 para 84, já estava um desgaste, o povo já clamava, já florescia a democracia, e a CST se instalava na Serra. Havia ali um tempo novo, e meu pai captou essa ideia, e transformou essa ideia em um jornal. Na verdade, a gente está aqui hoje por um milagre. Estar vivo nesses 40 anos é um milagre,
E esse milagre só foi possível pela liderança de um homem forte, resiliente, inteligente, que sofreu todo tipo de humilhação, provação, encruzilhada e situações de risco. Até porque tem um jornal na Serra, em 1984, não é muito recomendável para a saúde, né? Era um ambiente complexo, absolutamente complexo, né? Mas Deus, ao longo desse caminho, colocou pessoas no caminho do meu pai, especialmente, notoriamente, a minha mãe, e colocou também profissionais da comunicação que transformaram o Tempo Novo numa missão de vida. O Tempo Novo não tem funcionários, o Tempo Novo tem pessoas que ficam, nunca saem do Tempo Novo. Às vezes podem ir para outros lugares, mas o Tempo Novo reside dentro delas. Nós formamos profissionais. Nós formamos profissionais. A Paula está no jornal desde os 12, o Gabriel desde os 13. Só exemplos. O Tempo Novo, igual meu pai falou, não é egresso de um grande grupo empresarial e nem de nenhuma família política, o que não tira o mérito das outras instituições jornalísticas, até porque existem outros jornais egressos de grupos empresariais e de famílias políticas que deram errado, né? Então, todo mundo tem seus méritos. Mas o Tempo Novo somos só nós. Somos só nós. E nós conseguimos fazer do Tempo Novo, com toda a humildade do mundo, conseguimos fazer do Tempo Novo a maior expressão de mídia alternativa, independente, gratuita e municipalista do Espírito Santo. Não há um veículo de comunicação tão intrincado dentro de uma cidade igual o Espírito Santo, ou igual o Tempo Novo é na Serra. Não por isso somos o quarto jornal mais antigo do Espírito Santo em operação, perdendo em alguns meses para o nosso amigo ali, o Márcio, da Tribuna do Cricaré. Obrigado, Márcio. Alguns meses. A Tribuna do Cricaré foi quando? Janeiro. Quando? Janeiro de 84. Janeiro de 84? Então, somos o terceiro. Nós somos de dezembro de 83. Nós somos o terceiro jornal mais antigo do Espírito Santo. Há um debate grande sobre o rumo da comunicação na era da internet. Em relação a nós, isso só nos elevou, porque a gente sempre primou por um conteúdo articulado, inteligente e fundamentalmente serrano, mas que estava preso a 5 ou 6 mil exemplares de jornal. Com a horizontalidade da internet, isso quebrou. E hoje somos 30, 35 milhões por ano. Somos 110 milhões de impressões por ano. E crescendo, todo ano crescendo. O que faz do Tempo Novo o quarto jornal online, o quarto maior jornal online do Espírito Santo. Às vezes alternando em terceiro. E somos só nós. Somos só nós. Isso só é possível por conta da Serra. Em qual outra cidade isso seria possível? Só na Serra. Então, assim, o Tempo Novo é uma missão. Tem que dar vocacionado. Para trabalhar no Tempo Novo tem que estar vocacionado. A comunicação e a Serra. Se não tiver essa vocação, não fica. E um recado para o meu pai. Pai, há alguns anos você já saiu da linha de frente do jornal e passou para mim, mas sua advertência, seus conselhos, seu guiamento continuam sendo de fundamental importância para mim. Tá? Você deixou de reportar a história da Serra para se tornar parte da própria história da Serra. Tá? Você é um orgulho para mim. Eu não tenho heróis. Algumas pessoas gostam disso.
Superman, de Batman, o meu herói é você. Tá? Certa vez, pai, você me disse que você sentia muita falta do seu pai. Você não sabia o que fazer, você ficava confuso, você não tinha ninguém para te aconselhar, você estava sozinho. Eu era um menino, eu não podia fazer nada. Tudo bem, querido? E hoje eu posso falar para você. Eu não posso fazer nada na falta do seu pai, mas falta de filho você não terá. Seu braço direito, seu melhor amigo, a pessoa que vai defender o seu legado e que vai prosperar com o que você criou, vai estar com você até os últimos segundos da sua vida, até quando Deus te chamar. Tá? E um dia, quando a minha missão no Tempo Novo estiver pronta, eu também poderei descansar. Quem sabe até lá, a Valentina não desperte isso que tem dentro de mim, de você, dentro dela. Eu não sei o que é isso, mas desperte isso que tem dentro da gente. Me perguntar o que é isso, eu não sei o que é. É isso. É acordar com um sentimento de que, de alguma forma, nós temos responsabilidade com essa cidade. Não temos cargos eletivos, não disputamos eleições, não participamos, mas, de alguma forma, eu e você nascemos com algum tipo de responsabilidade com essa cidade. Caso contrário, esse jornal não teria 40 anos. Não seria o terceiro jornal mais antigo do Espírito Santo, e não seria o quarto maior jornal da audiência do nosso estado. Essas são as minhas palavras, e a todos muito, muito, muito obrigado, e um grande viva a nossa cidade, viva a Serra!